Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do primeiro verso. Iremos ler até o versículo 26. Tendo em vista que eu não vou fazer um lex contínuo, eu vou trabalhar por bloco, aí a gente vai trabalhar mais versículos. Diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui buscá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso dissesse com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que adoram, o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu creio, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu quem está falando contigo. Soberano Deus, Pai, aqui está o teu povo, Senhor Deus, congregados, reunidos em assembleia, com um único propósito, Pai: te adorar, louvar ao teu nome, te bendizer, louvar-te, Senhor Deus, pelos teus feitos em nossas vidas. Louvamos a ti, Senhor Deus, pela semana. Louvamos a ti, Senhor Deus, pela tua mão protetora sobre nossas vidas, pelo alimento, pela saúde, Senhor Deus, pelo que tu és. Obrigado, Senhor Deus, e desde já nós rogamos a ti, Senhor Deus, que tu nos perdoe. Rogamos a ti, Senhor Deus, que em nome de Cristo, não por nós, Senhor Deus, nós não merecemos, mas o teu Filho, que derramou aquele sangue, Pai, que cumpriu aquele sacrifício único, perfeito e agradável. É em nome dele que nós nos rendemos a ti e pedimos perdão, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus, a nossa força, renova a nossa esperança, o nosso amor, o nosso compromisso com a tua palavra, Senhor Deus, que possamos desde já, Senhor Deus, nos voltarmos inteiramente para ti, Pai, para adorar a ti, para louvar o teu nome, para te bendizer. Nesta noite, Senhor Deus, em especial, diante da tua santa palavra, oramos a ti, Senhor Deus, para que teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade, que ele possa penetrar cada coração, Senhor Deus, nesta noite, que possa, Senhor Deus, trazer renovo, trazer conforto, trazer alívio, Senhor Deus,
mas também possa nos confrontar, Senhor Deus. Possa nos mostrar os nossos passos errados, as nossas falhas, e fazer com que, Senhor Deus, possamos seguir os teus passos, andar conforme a tua palavra. É assim que nós oramos a ti, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos tratar do tema um encontro que traz refrigério para a alma. Nós estamos trabalhando o tema do encontro, né, uma série que o pastor propôs aí, sobre vários encontros na Bíblia. E no último dia que eu vim para o culto, há 15 dias atrás, o pastor pegou sobre o texto de Isaías 6, e o pastor estava ali falando, e o pastor falou sobre o texto onde Isaías tem uma visão, e ele fala que Deus é santo 3 vezes. Ele simplesmente diz que não há como medir a santidade de Deus. E esse texto, irmão, de João, eu já tinha decidido que ia pregar sobre ele, e eu estava ali escutando o pastor pregar, e eu estava refletindo como um Deus santo, perfeito, irmão. Um Deus soberano, criador do céu e da terra, está ali, com aquele homem ali, tendo uma visão, aquele homem tendo uma visão ali, e agora o Deus encarnado está diante de uma mulher que era considerada a mais vil pecadora de todas elas. Ou seja, Deus, ele, em toda a sua santidade, ele encarna, e ele está ali diante de uma pecadora. O santo e o pecador, os dois juntos, tendo uma conversa. Esse evangelho, irmãos, o evangelho de João é maravilhoso, é magnífico. Apesar de eu ter uma caídazinha pelo evangelho de Marcos, mas quando a gente se depara com esse evangelho de João, a gente logo vê, ele diz que o propósito da escrita era mostrar que Deus de fato era o Filho de Deus, para que o povo creiasse nele. Todavia, quando ele começa o evangelho, ele diz: o povo não recebeu. Cristo veio para que o povo creia que ele era o Filho de Deus, para salvar, trazer salvação, mas o povo o rejeita. Não porque ele era um homem feio, não porque ele não aceitava a sua ideologia, não porque eles não aceitaram de bom grado, mas eles não o aceitaram porque as suas obras eram mais. Eles eram pecadores, e isso fez com que eles não aceitassem o Salvador. Quando a gente chega aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, irmãos, esse capítulo 4, ele é bem mais entendido quando a gente lê o 3 e o 4. Quando a gente lê esses dois capítulos juntos, a gente tem a magnitude do que João quer explicar. No capítulo 3, Jesus está diante de um homem altamente prestigiado. Um homem que era considerado um mestre, um homem que era um dos mais respeitados no seu clã, na sua cidade, um dos homens muito respeitados. E no capítulo 4, Jesus está diante de uma marginalizada, ou seja, os dois extremos, o prestigiado e a marginalizada. E Jesus mostra que os dois têm a mesma necessidade. O relato é claro, onde João mostra assim, olha, tanto o fulano aqui, que é bem respeitado, bem estudado, que tem toda a lei no coração, onde ele debruça com seus alunos, mostrando, ensinando. Do outro lado tem aquela mulher marginalizada, sozinha, que não era aceita, que não era bem vista. Os dois têm a mesma necessidade, a necessidade de ser saciado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, vamos começar a trabalhar até o versículo 10. No versículo 4 em diante, ele diz assim: e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho. Havia ali um poço. Jesus, cansado da viagem, Jesus se senta junto ao poço, e era por volta de meio-dia. Então veio a mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água,
pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, a mulher se assusta. Olhe que quando ela percebe que Jesus se aproxima dela e pede, opa, o que é isso aí que está acontecendo? Disse-lhe então a mulher samaritana: como é que tu, um judeu, vem te pedir água para a mulher samaritana? Irmãos, vamos lá para o contexto aqui. Os judeus e os samaritanos, eles não eram muito bem vistos uns pelos outros, né? A gente aqui já sabe disso, que os judeus, eles tinham raiva dos samaritanos, por os samaritanos serem uma raça mista, né? Quando os judeus estavam presos, que o rei liberta, o rei diz: olha, quem quiser pode ir embora. Muitos judeus foram embora, todavia, alguns disseram: não, a gente vai ficar aqui mesmo. Já está acostumado a ficar aqui, a gente vai ficar por aqui mesmo, e casaram-se ali, e desse povo que ficou, eles se casaram com outras mulheres que não eram judias, e eles formaram aí esse povo samaritano. Então, havia essa rincha, essa rivalidade, né? E esses samaritanos, eles não desciam para Jerusalém para adorar, como era o costume do povo judeu, né? Eles criaram o seu próprio templo. Aí foi que a rivalidade continuou. Quando Jesus chega perto dessa mulher, irmão, que pede água, ela se assusta, porque ela está vendo um homem, um judeu, um religioso, e ela diz assim: como é que você tem a capacidade de se aproximar de mim? Porque não era permitido, irmãos, não era permitido um homem judeu se aproximar de uma mulher sozinho. Principalmente, acima de tudo, uma mulher samaritana, que não fazia parte do judaísmo. E ela diz, no versículo 9, então a mulher: como tu, um judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? E João diz, né? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus responde: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui nesses primeiros 10 versículos? Preste atenção no contexto dessa mulher. Ela estava ali de meio-dia, sozinha, marginalizada. Ela ia para esse poço a essa hora, porque ela tinha que ir só. Ela não tinha permissão de andar com outras mulheres, como era o normal das mulheres logo cedo, ao romper do dia, o sol frio, ir buscarem água para a sua necessidade. Ela tinha que esperar todas as mulheres irem na frente. Quando não havia mais ninguém, ela ia sozinha. Estava aqui, irmão, uma mulher triste, com a sua solidão. Estava aqui essa mulher com seus anseios pessoais. Imagina uma mulher, irmão, que não tem a capacidade, não tem a escolha, não tem como escolher nada, nem uma amiga, sozinha ao meio-dia. Então, Jesus mostra, irmão, essa mulher que ela tem uma sede, um vazio dentro dela, e ela necessita de algo que preencha isso aqui, irmãos. Jesus diz assim, ó: se você conhecesse o dom de Deus, e quem te diz, dá-me um pouco de água, sua necessidade não se tornaria uma necessidade física, e sim espiritual. Jesus diz, ó: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, quem está aqui é a salvação em pessoa. Quem está aqui é uma pessoa capaz de tirar todo esse vazio da sua vida. Você não vai preencher mais esse vazio com nada, apenas comigo. Você pediria água viva. E o que é que João está mostrando, irmão, com água viva? A mulher está diante de um poço, e todos nós sabemos que um poço ele tem a água lá parada, né? E a água viva era a água que brotava lá de baixo. Era aquela água que borbulhava. Que, segundo alguns antigos, né, essa água ela trazia refrigério, trazia conforto, ela trazia uma saciedade maior do que essa água que está em cima, essa água parada que está em cima. E essa mulher entende assim. Essa mulher entende que essa água viva é aquela água lá de baixo da fonte, aquela água que borbulha. O pastor, ele trabalha na Cagepa, né, ele já se deparou com muito isso aí, com aqueles canos que estouram, fica borbulhando assim, né? A nascente do rio. Ela entendeu como isso aqui. Mas Jesus está falando, irmão, do anseio dela, daquela necessidade espiritual que ela tinha, do vazio que ela tenta preencher com todas as outras coisas.
E eu coloquei aqui nas palavras de Cássio, né, que ele trouxe falando desse texto aqui, no Evangelho de João, há passagens em que Jesus é a água viva, como também é o pão do céu. E outras passagens em que ele dá água viva para os crentes. Nesse capítulo, a água da vida eterna que satisfaz e a qual é medida pelo Espírito Santo somente por Jesus, que é o Messias e Salvador do mundo. Aí eu botei outro trecho aqui que eu não sei, eu esqueci de colocar o nome do autor, irmão, mas é bem interessante. Ele diz assim, ó, sobre esse versículo 10 aqui, né? Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é quem vamos adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se você adorar o dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na sua vida, jamais você o possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem um bastante. É a verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes do tempo. Enfim, o enterro. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio corpo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam mais ou pecaminosas, mas porque são inconsistentes. Ou seja, irmãos, sempre nós procuramos algo para nos preencher. Sempre a gente procura algo que possa preencher aquele vazio que está dentro de nós. Mas como Cristo diz aqui nesse versículo 10, irmãos, se você conhecesse o dom, a pessoa que está na sua frente, você teria outro pedido a fazer. Se você conhecesse realmente quem você adora, nossos pedidos, irmãos, seriam os outros. Nós não estaríamos preocupados. Obrigado, viu, irmão? Aqui é água viva também, viu, irmão? Nós não estaríamos, meu irmão, preocupados em trabalhar tanto. Nós não depositaríamos toda a nossa esperança no nosso cônjuge, nas nossas riquezas. Nós depositaríamos toda a esperança em Cristo, porque é o dom, irmãos, é o presente de Deus para cada um de nós. O que ele quer mostrar aqui, irmãos, é que a sede dessa mulher não é uma sede física, irmãos, é uma sede espiritual. Ela necessita de um algo que possa preencher. E como o autor aqui, porque eu coloquei o texto e esqueci de botar, seria até um plágio, né? O nome do autor, ele diz que todas essas formas de adoração são inconsistentes. Todas elas, irmãos, traz decepção. Quando a gente faz algo para alguém esperando o retorno, a gente se decepciona. Quando a gente coloca toda a nossa confiança naquilo, a gente se decepciona, irmãos. Precisamos aceitar de fato, irmãos, e colocar esse presente de Deus em nossas vidas. Esse dom de Deus, essa água viva que Ele tem para nos oferecer, a gente precisa se afogar nela, na água viva, no Espírito Santo, na salvação de Deus, irmãos. O único presente, irmãos, o único dom, o único objeto, o único ser, eu disse até objeto, né, mas que pode nos saciar por completo é Jesus Cristo. Deus, em sua finita misericórdia e graça, nos concede algo que jamais sejamos capazes de retribuir. Jesus é um presente que de forma infinita sacia nossa sede espiritual. Nos enche por completo. Com Ele não há mais necessidade de nada em nossas vidas, irmãos. Que encontro maravilhoso foi esse, né, irmãos? Todavia, irmão, tem encontros que traz constrangimento, né? Que traz dor, que traz mágoa, que não traz um refrigério, irmãos.
E quando nós começamos a depositar isso em nossas vidas, a gente vai começar a se constrangermos. A única fonte, irmãos, que nos sacia de verdade é Jesus Cristo. Do versículo 11 até o versículo 17, irmãos, está o nosso segundo bloco. O primeiro é que essa sede que essa mulher tinha, ela não é preenchida com a água, é preenchida com o próprio Cristo, com Jesus Cristo. Do versículo 11 ao versículo 17, irmãos. E a mulher lhe disse, ela fica agora, como Jesus Cristo disse que tem uma água viva, ela fica agora interessada, né? Ela quer essa água, né? E do versículo 11 ao 17, ele vai narrar o interesse dessa mulher por essa água. E a mulher lhe disse, Senhor, tu não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seu filho e seu gado? E Jesus responde. Jesus está tratando, irmão, assim, de forma bem profunda no coração dessa mulher. E Jesus responde, quem beber desta água tornará a ter sede. Aí aguça mais a vontade dela por essa água que Jesus está oferecendo. Todavia, ela não entende a água que Jesus está oferecendo a ela. Jesus responde, né? Quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, desses versículos, irmão, do versículo 11 ao 17, o versículo 14 é o ponto alto do versículo, é o ponto neurálgico do versículo, é onde a gente deve focar a atenção. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui buscá-la. Ou seja, a mulher está pensando nessa água como uma fonte de salvação para não mais ir ali, acabar com a sua ansiedade, com o seu sofrimento. Então Jesus lhe disse, vai chamar teu marido e volta para cá. E a mulher responde, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo, não tenho marido. Nesse trecho aqui, irmãos, Jesus está se apresentando como o doador da vida, como aquela pessoa que pode transformar aquela angústia, aquela ansiedade, aquela, vamos falar assim, depressão, como uma forma de escanteamento. Jesus se apresenta como o doador da vida. Todavia, a mulher necessita cumprir algumas exigências. Jesus, preste atenção, irmão, Jesus está oferecendo o dom da vida, salvação para essa mulher. E ela está interessada, ela quer essa água. Mas Jesus diz, epa, tem algumas exigências aí, irmãos. O evangelho ele não pode ser dado aos porcos, né, como Jesus fala lá em Marcos, lá em Mateus, né, assim, de qualquer jeito. Precisa de algumas exigências para que você possa, de fato, evidenciar isso aí. E Jesus diz, vai chamar teu marido. Jesus agora está tratando com a consciência dela, irmão. Está mostrando a ela que ela, na sua atual pessoa, ela não tem como receber essa água viva, a salvação. E ela diz, não tenho marido. Jesus diz, se fosse sincera. Jesus trata, irmão, com o pecado dela, faz com que ela mesma se sinta indigna de receber a salvação. Jesus diz, olha, é preciso curar isso aí. É preciso que você trate isso aí. E Jesus diz assim, você foi sincero dizendo que não tem marido, porque você já teve 5. E aqui, irmão, a gente até, os homens, né, dá graças a Deus de não ser um dos, né, porque talvez ela tenha matado os 5, talvez ela tenha se divorciado dos 5, né, nenhum intérprete, nenhum teólogo, ele fecha essa questão assim. Os 5 maridos dela foram isso aqui, foram 5 mortes, 5 separação. Mas o fato, irmão, é que nenhum código de lei moral do Antigo Testamento permitia o casamento acima da 3ª vez. Você casou uma vez, separou, casou outra vez, separou. Na 3ª é a finalidade. Se der errado a 3ª vez, fica assim para o resto da vida. Nenhum código moral permitia isso. E essa mulher já estava com um 5º, com um 6º no caso, né? Talvez ela não tivesse a condição de legalizar esse casamento. É por isso que Jesus disse que ela já estava no 6º. Todavia, irmãos, essa mulher era uma mulher que ela andava só.
ela era vista como promíscua, como imoral. Entendeu? Quando Jesus oferece a ela, irmão, a água viva, a salvação, o Espírito Santo, é preciso tratar disso primeiro, irmãos. É preciso fazer uma cirurgia no coração dela e retirar o pecado, irmão. É preciso que ela confesse. É preciso que ela aceite Jesus como Salvador de sua vida e abandone aquela atitude, aquele ato. E quando a gente começa, irmãos, a refletir aqui no que ela disse, no que Jesus estava tratando, você precisa abandonar. Você precisa deixar isso aí. Você precisa legalizar isso aí. Traz um motivo de reflexão para a gente, irmãos. Será que nós já aceitamos, irmãos, Cristo como Salvador e não como Senhor? Será que ainda nós temos guardado, irmão, aquele pecado? Um pastor meu dizia, antigamente ele dizia que era o pecado de estimação, né? O crente tem um pecado guardado aqui no bolso, de vez em quando ele tira, se deleita com o pecado, depois guarda de novo. Jesus Cristo, irmão, está dizendo a essa mulher que não tem como, não há possibilidade de aceitá-lo como Salvador e renegá-lo como Senhor. É preciso que essa mulher se renda aos pés de Jesus. É preciso que ela diga: Senhor, a partir de hoje, Tu vais ser meu Senhor. Tu vais ser a minha salvação. Ambos têm que andar juntos, irmãos. Não tem como eu dizer: eu tenho Cristo como Senhor da minha vida, e andar fazendo todo tipo de desgraça lá fora. Não tem como, irmãos, eu dizer que Cristo é meu Senhor e continuar naquela vida promíscua, pecadora, que está envergonhando o Evangelho. Não há possibilidade, irmãos. A verdade é que você nunca teve um encontro. Quem assim anda, nunca se deparou frente a frente com Cristo. Não há essa possibilidade. E a mulher, ela continua, irmãos. Eu vejo que tu és profeta. A mulher sente que não está mais diante de um homem qualquer, ela sente agora que está de frente de um homem que falou da vida dela, falou do passado dela, aquela angústia que ela trazia. Aquele sentimento ruim que ela tinha, porque, irmão, a gente pode até dizer várias coisas dessa mulher aqui, mas a verdade é, ela sofria a angústia dos seus erros, irmãos. Ela sofria as consequências dos seus erros. Ela estava ali sozinha, meio-dia. Não era normal isso, irmãos. E isso, irmãos, traz uma reflexão para nossas vidas. Aquele pecado que muitas vezes a gente sabe que está cometendo de errado, vai trazer sérias consequências para as nossas vidas. Deus pode até dizer assim a você: irmão, você está perdoado, viu? Agora sofra aí nas costas as suas consequências. Você vai ser perdoado, vai ser aceito, agora você tem que se ajeitar embaixo com o seu pecado, com o que você fez. Será, irmãos, que nós estamos tratando o pecado como é para ser tratado? O pecado, irmãos, é o nosso maior inimigo. Se você ler um livro de John Owen, ele vai dizer que o pecado é o nosso pior inimigo. Ele quer nos matar constantemente, toda hora, todo instante. Não há pecado que você possa dizer: esse cara aqui é amigo meu. Esse cara aqui quer o bom, quer o bem para a minha vida. Todo o pecado, irmãos, ele quer nos matar, nos envergonhar o Evangelho. Então a gente precisa, irmãos, rapidamente tratar isso aí. A gente tem aqui, irmãos, uma mulher sedenta. Nós temos aqui, vamos falar dessa mulher como um poço de água morta, como um poço de água estagnado, parado. E Jesus está aqui como uma fonte que traz refrigério, que traz a felicidade, que traz a paz interior. Todavia, irmãos, ele diz assim: é preciso haver mudança na sua vida, irmãos. Será que nós podemos, irmãos, citar, falar para nós mesmos: eu era assim, hoje eu não sou mais por causa da graça de Deus. Cristo me fez pensar, refletir, meditar e saber que isso não é para a minha vida.
Cristo me fez fazer uma análise profunda. Quando eu tomei dessa água, eu senti que eu não sou mais o mesmo, eu preciso abandonar de fato isso aqui. Muitas vezes, irmão, a gente pensa que por um simples, vamos dizer assim, às vezes a gente quer comprar uma casa, né? Aí é preciso que você coloque um documento ali que não tem nada a ver com a sua vida. Aí você diz assim, ó, Senhor, me dá licença aqui 5 minutinhos que eu vou, é um sonho que eu tenho que realizar. Está errado, irmãos. Está errado. Está errado, irmãos. A gente precisa viver o Evangelho de fato, irmãos. A gente precisa colocar total confiança em Cristo, total confiança em Deus, sabendo que se eu colocar o documento que eu tenho ali, está faltando 3, 4, se aquilo for o que Deus quer para a minha vida, ele vai acontecer. Se não for, não vai acontecer, irmãos. Tem uma vizinha lá, uma vizinha minha, que ela comprou um apartamento sem dinheiro, sem carta de crédito, sem nada. O cara, esse apartamento é teu. E ela está lá com a casa dela, irmãos. Está lá com a casa dela. Aconteceu comigo também. Eu, quando fui comprar minha casa, o cara, o Lucila disse, vá ver se você procura uma casa, para ver se acha uma casa por aí. Aí eu saí assim. E o cara disse assim, tome a chave é sua. E eu não tinha, pastor, o dinheiro da casa. A casa era 28, eu só tinha 12. Aí o rapaz disse, você quer, irmão, a casa? Eu disse, quero. Aí ele disse, toma a chave. Ficou assim, pendurando assim para mim, assim, olhando para ele, toma a chave. E eu não tinha a coragem de pegar, porque eu não tinha dinheiro, eu estava mentindo. Ele perguntou se eu tinha, eu disse, tenho dinheiro, eu vou comprar a casa. Ele toma a chave e eu fiquei assim, sem. Mas, irmãos, tinha assim, na porta da casa tinha um letreiro assim, Jesus é a nossa esperança. E o cara me deu a chave e eu comecei ali, angustiado, querendo comprar aquela casa, né? Mas só que eu tinha dobrado meu joelho, tinha falado com Cristo, ele disse, eu vou ajeitar a tua vida, boi. E daí, irmãos, que eu não precisei de nada para colocar nenhum documento falso para comprar a casa. Eu comprei a casa sem dinheiro, passei quase 4 meses para pagar a casa, e o cara todo dia ligava para mim, cadê o dinheiro? Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, e eu dei lá ele, né? Dei de pedaço, mas arrumei 16 mil por fora e paguei a casa. Mas, irmão, não é necessário, irmãos. Não se faz necessário a gente fazer essa dicotomia de ter Cristo como Salvador de minha vida e não tê-lo como Senhor. É preciso fazer essa cirurgia, é preciso fazer essa análise em nossas vidas e deixar, abandonar mesmo. E o terceiro bloco, irmãos, ele diz assim, ó, e a mulher disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher, irmão, ela já muda o tom da conversa. Vocês percebem que ela já começa a falar agora de teologia. Ela sabe agora que não está diante de qualquer homem. Ela começa a falar agora sobre adoração. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim, e a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus diz, eu sou Cristo, sou eu. Quem está falando contigo. O que é que nós entendemos aqui, irmãos? Que a partir desse instante que nós temos o encontro com Cristo, a nossa vida agora é outra, irmãos. Percebam que esta mulher, ela é uma samaritana. Eles tinham o próprio templo que eles tinham feito. Existia um templo em Gerizim e um templo em Jerusalém, 2 templos. E eles tinham essa rixa. Onde é o lugar certo de adorar? É aqui ou é lá? Qual é a verdadeira adoração que chega a Deus? E ela faz essa interrogação a Jesus Cristo, né? E ele diz assim, crê em mim,
Porque vem a hora em que nem neste monte, nem aqui em Gerizim, nem lá em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a adoração vem dos judeus. Mas virá a hora e já chegou. A hora é agora. Não é para amanhã. Não é para daqui a 10 dias, é agora. Já começou o culto a Deus, a nossa vida de adoração. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que o adore em espírito e em verdade. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que a nossa vida, a partir do encontro que nós temos com Cristo, ela se torna uma vida de culto, de adoração. Não existe mais barreiras, irmãos. Não existe mais alicerce, prédio físico, para que eu possa adorar a Deus. A adoração agora é pessoal, é ao Deus vivo. Não importa onde nós estejamos, irmãos. A vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Uma vida onde a minha vida seja o culto a Deus. A partir do momento em que nós nos levantamos, até a hora de deitar, nossa vida deve ser de fato uma vida que adora a Deus. Uma vida que leva os nossos pensamentos a Deus. Uma vida que leva nossas palavras a Deus. Nossos pensamentos, toda a nossa vida é uma vida de adoração. Perceba que essa mulher está preocupada. Onde é que adora? Aqui, ali, no domingo, no sábado, na quinta, qual o dia de adorar? E Jesus disse que Deus é espírito. Aonde você fechar os olhos, aonde você disser, eu vou orar a Deus, Ele vai estar ali lhe ouvindo. Deus é um Deus pessoal, irmãos. A gente não pode ter Deus como esses deuses, que Ele requer que a gente chegue perto, que tem esse atemporal, esse limite de tempo, de espaço. Aonde nós estejamos, irmãos, nós adoramos a Deus. Vocês veem Paulo e Silas quando estavam lá dentro da prisão, quando eles começaram a cantar. Vida de pessoas, irmãos, que estavam presas nos seus alicerces, nas suas mais baixas vidas, e eles começaram a adorar, e a adoração é recebida, irmãos. Eu passei ali 16 anos num presídio ali, trabalhando num presídio ali, e toda noite, irmão, aqueles homens cantavam, louvavam, aqueles homens não, né? Os que eram cristãos, os que eram crentes. Eu estava na guarita lá, e dentro da guarita eu escutava eles lá, dentro do prátio, lá dentro do pavilhão dele lá, cantando, louvando a Deus. Já imaginou, irmão, se ele dissesse assim, não, eu tenho que sair daqui primeiro, para poder ir na igreja orar, adorar? A nossa vida, irmão, é uma vida de adoração. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus pessoal, a um Deus que está constantemente atento ao que nós pensamos, ao que nós ouvimos, ao que nós falamos, quando nós nos voltamos para Ele. Jesus aqui, irmão, Ele quebra esse paradigma dessa mulher. Ele vai dizer a ela que não precisa mais. Você recebeu o dom da vida, você recebeu a salvação eterna. Você agora não serve mais esses deuses terrenos. Você agora serve ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus que está assim, ó, como diz o Salmo, atento, irmãos, ao nosso clamor. Há um Deus que, se você levantar de madrugada, você ora. Se você for de meio-dia, você ora e Ele escuta. Se você estiver acordado de meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, Ele vai estar ali escutando sua oração. Se for de dia, também escuta. Se você estiver no banheiro, tomando banho nu, do jeito que você estiver, começar a orar, Ele vai escutar a sua oração, irmãos. E se a oração for para a glória dEle, Ele vai atender a sua oração. Não existe mais barreiras, irmãos. Eu não preciso mais esperar o domingo. Domingo é dia de orar. Domingo de noite eu vou para a igreja. E se acontecer algo que a gente não possa mais chegar na igreja, irmãos? Vai passar 15 dias sem louvar a Deus, sem bendizer o seu nome, sem elevar nossas vozes a Deus. Perceba, irmãos, que os primeiros 10 versículos, Jesus mostra a essa mulher que ela tem um buraco na sua vida. Ela tenta suprir esses buracos, tentam de toda forma, mas ela não vai conseguir. No segundo trecho que nós lemos, ele se depara, ele se diz que é o doador da vida. Todavia, ele diz, é necessário que haja uma mudança na sua vida. E no terceiro bloco, ele vai dizer que, de agora em diante, você não precisa mais se preocupar. Você pode adorar a Deus aonde você estiver. Agora, não vá pensar que eu estou dizendo aqui que você não pode vir para a igreja mais não, viu, irmãos? Ah, Norberto falou lá naquele que eu posso ficar em casa adorando. Não estou dizendo isso não, viu, irmão?
Que lá em Hebreus diz que é necessário que nós sejamos juntos, assim, ó, em assembleia, congregando. Porque um vai carregar o outro no braço nas nossas fraquezas. Eu estou falando de culto, de uma vida de culto, irmão, de adoração, de prestar louvores a Deus. Que deve ser do começo do dia até o final do dia, irmãos. Você canta um hino, você adora a Deus, você louva a Deus. Você está em constante sintonia com Deus, irmãos. Não vai dizer que, pastor, não vou no domingo não, porque Norberto disse que eu posso ficar em casa. Estou dizendo isso não, viu, irmãos? Estou dizendo que a nossa vida é uma vida de adoração a Deus. Aonde você estiver, você adora. Não tem mais limites de tempo, de espaço geográfico. O Deus que eu sirvo não é essa planta, irmãos, que eu preciso vir de casa e me aproximar dela. O Deus que eu sirvo é um Deus pessoal, um Deus vivo, que se relaciona com cada um de nós. No nosso momento de fraqueza, eu posso me render a Ele e falar com Ele. No meu momento de angústia, eu posso chegar a Ele. Quando eu estiver feliz da vida, também eu posso louvar a Ele pela graça que Ele me concedeu. Em todo instante, em todo momento é dia de adorar, irmãos. Conclusão, irmãos. O que é que nós aprendemos com esse texto? A gente aprende, irmãos, que nada preenche o espaço de Cristo em nossas vidas, irmãos. Nada preenche. Eu posso ser o homem mais rico do mundo. Eu posso ter vários bens, várias casas, vários momentos de alegria. Todavia, isso são temporais, irmãos. A única fonte de água viva que me sacia de verdade é Jesus Cristo, irmãos. Aonde eu possa estar, com quem eu estiver, Ele me sacia de forma abundante, irmãos. Aprendemos também, irmão, nesse segundo bloco, que se faz necessário mudança de vida, irmãos. Eu não posso continuar servindo a Cristo do jeito que eu sou, irmãos. A gente não há como fazer isso aí. Não há como eu ter pecado de estimação. Não há como eu guardar pecados guardados no meu coração, irmãos. Precisa haver mudança de vida, irmão. Precisa haver uma purificação no nosso coração. No nosso coração só deve haver espaço para Cristo, irmãos, e mais ninguém. Nem a minha esposa, que dorme comigo, irmão, deve cobrir esse espaço de Cristo. Apenas Cristo deve suprir essa nossa sede, irmãos. Em todo instante, todo momento. Isso são coisas passageiras, irmãos. Se eu depositar minha esperança na minha esposa, nos meus filhos, na minha casa, no meu dinheiro, eu vou me decepcionar. Terei uma tristeza grande no meu coração. O único que me traz felicidade intensa é Cristo Jesus, irmãos. O único que me traz alegria verdadeira, duradoura, para a vida eterna, é Jesus Cristo, irmãos. A gente vê, irmãos, o Evangelho de Mateus, ele traz lá Jesus na cruz, e Jesus diz assim, eu tenho sede. Jesus sentiu sede na cruz, irmão, para nos saciar com a vida eterna. Ele sentiu aquela sede para que nós fôssemos, irmãos, saciados com essa água viva. Jesus morreu na cruz, irmão, para que nós tenhamos hoje vida. Nós temos vida hoje. Não é a vida que eu sou vivo, estou vivo, eu vejo, eu falo. É a vida de paz, irmãos. A vida que me traz uma vida interior, uma paz interior. Aquela paz que Cristo disse que ninguém pode tomar. Que ninguém tira. E quando a gente encerra, irmãos, o terceiro bloco, que fala da adoração, a gente aprende, a gente aplica para a nossa vida, irmão, que nossa vida é um culto. A nossa vida precisa ser vivida intensamente, irmãos. Intensamente. Como assim? Como é que eu vivo intensamente? A vida é vivida intensamente em Cristo, irmãos. Eu estava ali agora, e o pessoal do louvor estava aqui cantando. A alegria do Senhor é a minha força. Mas aí, eu acredito que há um errozinho aí, irmão, de português aí. A alegria no Senhor, não do Senhor. É a alegria nele e não dele. É quando eu tenho uma alegria em Cristo, essa é a minha força. A alegria no Senhor é que me dá força. É que me traz satisfação plena. É que me traz verdadeira felicidade.
Vamos cantar de novo essa música? Chama o Ministério de Louvor. Eu vou orar e depois que a gente orar, a gente canta essa música de novo. Mas a gente vai cantar a alegria nele, em Cristo, e não de Cristo. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, grandioso Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque hoje nós somos saciados, Senhor Deus, com a fonte da água viva, Senhor Deus. A fonte, Senhor Deus, que traz alegria, que traz paz, que traz saciedade plena, Senhor Deus. E essa água viva, Senhor Deus, ela jorra da fonte, Senhor Deus, Cristo. Como diz aqui no versículo 10, Senhor Deus, do presente que Tu deu para a Tua igreja, Senhor Deus. Do maravilhoso benefício da misericórdia que Tu concede a cada um de nós, Senhor Deus. Cristo Jesus, Senhor Deus, é a fonte onde nós devemos nos afogar, Senhor Deus. Devemos nos deleitar. Devemos, Senhor Deus, nos baldear, mergulhar nessa fonte, Senhor Deus, e trazer, Senhor Deus, essa expressão de vida, Senhor Deus, de louvor, de glória ao Teu nome, Pai. Todavia, Senhor Deus, também nós aprendemos que exige, Senhor Deus, uma mudança de vida, de caráter, Senhor Deus, de atitude, Senhor Deus, que muitas vezes nós insistimos, Pai, em permanecer com ela, Senhor Deus. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, nesta noite, para que Tu nos ensine, Senhor Deus, a não mais guardar, Senhor Deus, a não mais estocar esses pecados em nossos corações, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver intensamente nessa fonte, nessa água viva, Senhor Deus, neste maravilhoso dom que Tu entregaste para cada um de nós. Cristo Jesus, Senhor Deus, que morreu na cruz, que disse na cruz que tinha sede para que nós hoje fôssemos fartos, Senhor Deus, dessa água. Que morreu naquela cruz, Senhor Deus, para que nós hoje fôssemos ressuscitados. Estamos vivos em Cristo Jesus, Pai. E assim nós estamos gratos a Ti por essa bênção, por essa maravilha. Que essa palavra, Senhor Deus, ela se perpetue em nossos corações para louvor e glória do Teu santo nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.